E mesmo indo de 1970 a 1990, nos Estados Unidos, os adultos consomem 1000% mais frutose. Não são apenas as calorias, não é só um açúcar. É um sinal poderoso para a nossa fisiologia mudar de uma máquina de queima de gordura, mantendo o açúcar no sangue baixo, para uma de fabricação de gordura, mantendo o açúcar no sangue alto. Bem-vindo de volta ao podcast. Como tem estado? Estou bem, obrigado por me receber, feliz por voltar. Sim, acho que esta é a nossa quarta vez juntos, e já faz um tempinho. E tenho que admitir que realmente gostei do novo livro, mas foi um pouco surpreendente. Eu não esperava por esse tema, ácido úrico. Então vamos falar sobre a origem disso. E, considerando o histórico dos seus escritos anteriores, você admitiria que isso foi meio que uma surpresa para o público? Não. E Tudo vou te bem. dizer por quê. Sabe, porque mesmo voltando quase 10 anos atrás com Cérebro de Farinha, era tudo sobre distúrbios do metabolismo e como eles afetam o corpo e o cérebro, como resistência à insulina, açúcar elevado no sangue, pressão arterial alta, aumento de gordura corporal. Tudo isso abre caminho para distúrbios metabólicos e, consequentemente, para a inflamação. E qual é o papel fundamental desses eventos em causar problemas no cérebro, no corpo, problemas cardíacos, diabetes? Então, através dessa lente de distúrbio metabólico, entender o papel do ácido úrico é uma parte perfeita do contínuo, não é? Sim, quando você dá esse contexto. Mas ao abrir o livro e começar a ler, penso, ok, isso é diferente. Mas, Bem, eu acho que mesmo antes, quando você olha para o título Drop Acid, as pessoas dizem: Uau, onde o Perlmutter foi parar com isso? E, para deixar claro, o ácido que queremos que as pessoas reduzam é o ácido úrico. Conhecemos o ácido há muito tempo. Nós, como médicos, sempre verificamos o ácido, mas sempre foi no contexto de que, se elevado, é um fator de risco para gota e pedras nos rins. E isso encerrava a história. Agora, os últimos 20 anos forneceram dados robustos que mostram que o ácido úrico é um jogador-chave na regulação do nosso metabolismo. Um ótimo estudo foi realizado por pesquisadores japoneses e turcos em 2016. O título do artigo deles é Ácido Úrico na Síndrome Metabólica, de espectador inocente a jogador central. Não é que altos níveis de ácido úrico estejam lá por acaso, quando você está acima do peso, diabético, resistente à insulina, hipertenso. Eles estão lá, mas na verdade são. Esse ácido úrico está desempenhando um papel em realmente causar esses problemas. E essa é uma informação incrível. Por quê? Porque podemos direcionar o ácido úrico. Sabe, Jess? É sobre isso que vamos falar hoje. Mas podemos reduzir o ácido úrico e obter um controle melhor sobre esses problemas metabólicos fundamentais que estão por trás das nossas condições mais temidas. Então, isso é uma nova ferramenta forte. com certeza. Vamos começar pelo básico. Vamos falar sobre isso. Sabemos que é algo que queremos reduzir. De onde vem? Bem, todos nós temos ácido úrico em nossos corpos, e ele é o produto final de apenas três coisas. Isso torna tudo simples quando você fizer o teste. Assim, você conseguirá acertar. Será a resposta A, B, C. E todas juntas. O maior problema do nosso tempo, sem dúvida, é a frutose. E falamos muito sobre frutose no livro. Desde que um artigo poderoso foi publicado na revista The Lancet em 1970. Sabemos que o ácido úrico, pelo menos o consumo de frutose, está associado a níveis mais altos ou maior risco de distúrbios metabólicos. Nunca entendemos o porquê. E então isso se deparou com o lobby do açúcar e do milho, dizendo que a frutose é ótima porque não requer insulina, sendo um bom açúcar. E isso não era verdade naquela época e não é verdade agora, mas houve essa ideia por 3 décadas de que se você vai consumir açúcar, consuma frutose, porque é a melhor escolha, xarope de milho com alto teor de frutose. Agora sabemos que isso não é verdade. Então, a frutose é metabolizada diretamente em ácido úrico e quero focar nisso por alguns minutos. Os outros dois são purinas, produtos da degradação do DNA e RNA de certos alimentos, da nossa própria massa muscular, por exemplo. A terceira entrada é o álcool.
Mas vamos ficar com a frutose por um minuto, porque é uma história fascinante. Falo sobre isso no livro, pois é um mecanismo de sobrevivência. Consumir frutose na forma de frutas maduras no final do verão ou início do outono era um sinal poderoso para nossos ancestrais caçadores-coletores e até para primatas. O inverno está chegando, faça gordura, armazene gordura, aumente a pressão arterial e ative a produção de glicose, permitindo-lhe sobreviver. Então, aqueles indivíduos com níveis mais altos de ácido úrico, que é um sinal de perigo, gerando mais gordura e aumentando o açúcar no sangue. Os que produziam mais ácido úrico seriam os que sobreviveriam e se reproduziriam. Todos nós carregamos esse legado agora. Nós, como humanos, produzimos cerca de 4 a 5 vezes mais ácido úrico do que outros mamíferos. Por exemplo, todos os primatas, porque temos mutações nos genes que produzem uma enzima chamada uricase, que normalmente quebraria nosso ácido úrico, mas em nós não temos uricase. Então, nossos níveis de ácido úrico são muito altos, porque era um mecanismo de sobrevivência. Era bom ter um pouco mais de gordura, produzir açúcar e ter a pressão arterial elevada, comparado àqueles que não tinham, isso nos permitiu sobreviver. Evolutivamente, um poderoso mecanismo de sobrevivência para produzir mais ácido úrico. Mas hoje, ao ativar essa via consumindo grandes quantidades de frutose, em nossas dietas vemos o que acontece. Vai para o ácido úrico. O ácido úrico diz que o inverno está chegando, faça gordura. Aumente a pressão arterial, produza mais açúcar no sangue, torne-se resistente à insulina, que eram coisas boas. Difícil imaginar no contexto de nos impedir de morrer de fome. Mas hoje, você olha ao redor, temos um terço dos adultos americanos obesos. Em 2030, isso será metade, 50%. No futuro distante, 2030. E eu costumava pensar, isso nunca. Sabe, as geleiras terão derretido até lá. Isso é em 8 anos. Quero dizer, está logo ali na esquina, quando metade de todos os adultos americanos, não apenas com sobrepeso, mas obesos, vemos agora 10% das crianças de 12 a 19 anos com pressão alta. Quem já ouviu falar de tal loucura? E, então, não é que tenhamos mudado geneticamente de repente, mas inclinamos a balança na interação entre nosso genoma paleolítico e o ambiente atual que nos oferece frutose, 365 dias por ano. Sabe, você vai ao supermercado e há mais de 2 milhões de produtos vendidos nos supermercados dos Estados Unidos. E, desses embalados, tem código de barras. Mais de 60% tem adoçante adicionado, porque achamos isso atraente. E por que achamos isso atraente? Porque todos temos um gosto por doce. Isso era um mecanismo de sobrevivência. Ele nos dizia que aquele alimento é seguro para comer e nos ajudaria a sobreviver durante o inverno. Mas esse adoçante adicionado a todos os nossos alimentos é, em grande parte, frutose ou xarope de milho com alto teor de frutose. E está mirando nesse mecanismo, dizendo aos nossos corpos: preparem-se para o inverno, porque vocês não terão comida. É esse descompasso evolutivo e ambiental que não podemos mudar nossos genes, mas podemos trabalhar do outro lado dessa balança e em nosso ambiente, nos alimentos que comemos, no sono que temos, nos exercícios que fazemos, na exposição à natureza e na redução do estresse. Todas essas coisas ajudam a dar ao nosso genoma o que ele pode usar para nos manter saudáveis. Naquele exemplo que você deu, onde falou sobre como a frutose fazia parte de um mecanismo de sobrevivência, nos preparando para os meses mais frios, você usou frutas. Tenho certeza de que muitas pessoas estão pensando: frutas que agora sabemos que contêm frutose, isso é algo que eu deveria comer apenas antes do inverno? Posso consumir em intervalos? Ou o que devo fazer em relação às frutas? Bem, eu tenho que admitir que em todas as entrevistas que fiz em referência a este novo livro, essa pergunta surgiu logo no início da conversa. A fruta, com moderação, não eleva o ácido úrico. Embora contenha um pouco de frutose, a fruta inteira não tem uma quantidade enorme. Uma maçã pode ter de 5 a 10 gramas, mas é o contexto.
Ela tem essa quantidade de frutose e você não a consome rapidamente. É uma entrega um pouco mais lenta. Número 2. Vem embalado com fibras, que retardam ainda mais sua absorção, evitando um aumento repentino de frutose no corpo, desencadeando o ácido úrico. Número 3. Vem com duas coisas importantes: os bioflavonoides, que reduzem a produção de ácido úrico. Vamos falar sobre isso mais tarde quando discutirmos suplementos. E também a vitamina C, que melhora a excreção de ácido úrico pela urina, evitando que seus níveis aumentem. Então, o que os dados mostram que é interessante e gratificante é que o consumo moderado de frutas, uma maçã por dia, mantém o médico longe, talvez algumas maçãs. Você poderia exagerar? Claro. Nossos ancestrais exageraram? Espero que sim. Foi isso que os fez sobreviver. Quando você observa o que um urso come antes de hibernar, são enormes quantidades de frutas, dia após dia, ativando mecanismos em seu corpo para mudar para a produção de gordura, armazenando gordura, reduzindo o metabolismo, preparando-se para hibernar quando essa gordura é usada como fonte de calorias e água fresca. Além do que é óbvio para muitos, o xarope de milho com alto teor de frutose. Quais outras fontes de frutose devemos evitar? Bem, você sabe, quando eu digo que a fruta está ok, as pessoas pensam: ótimo, vou tomar aquele copo de 16 onças ou 12 onças de suco de laranja toda manhã, porque o Dr. Perlmutter disse que está ok. Isso é exatamente o que você não deve fazer. Temos analisado a literatura há anos que demonstrou que não só o consumo de refrigerantes adoçados, mas o próprio suco de fruta está associado à redução do cérebro e ao declínio do desempenho da memória. Não entendíamos realmente o porquê até que a peça do ácido úrico desse quebra-cabeça foi revelada. Então, enquanto a fruta, por ter níveis mais altos de fibra, vitamina C, quercetina e outros bioflavonoides, é razoável e, de fato, o teor de frutose é, como eu disse, de 5 a 10 gramas. Você sabe, ter 36 gramas de açúcar em um copo de suco de laranja é demais e está associado a um aumento bastante dramático, risco de aumento de ácido úrico. Então, isso está fora de questão. Quero dizer, se você quiser tomar um copo de suco de fruta, dilua-o significativamente. Você ainda terá a sensação de beber suco de laranja ou maçã, mas dilua-o para não sobrecarregar seu corpo com um pico de frutose, que avisa que em breve não teremos calorias. É melhor nos prepararmos para isso. Frutose está em tantos alimentos como mencionado antes, alimentos embalados, condimentos, molhos, extrato de tomate, molho de tomate, você escolhe. Mais da metade dos alimentos nas prateleiras do supermercado tem adoçante adicionado, e em geral, isso é uma forma de frutose. Então, você tem que ser um leitor consciente de rótulos e reconhecer que isso te atrai porque gosta de doce. Quando eu, e não estou acusando você, Jesse, de gostar de doce, apontando dedos. Toda pessoa que anda pelo planeta gosta de doce, eu incluso. Todos nós amamos açúcar. Isso não é um aplicativo que instalamos depois. Faz parte do disco rígido que veio com seu computador cerebral. Faz parte da nossa programação buscar o açúcar. Por quê? Porque isso é um poderoso mecanismo de sobrevivência, indicando para você comer aquele alimento para obter o máximo valor nutricional. E também é quando a fruta espalha suas sementes. Então funcionou para todos. Mas, de qualquer forma, precisamos nos conscientizar da enorme quantidade de frutose que consumimos. Indo dos anos 1920 até o presente, a quantidade de frutose que nós, como americanos, consumimos aumentou de cerca de 15 gramas por dia para cerca de 55 gramas. E entre 1970 e 1990, os adultos na América consomem 1000% mais frutose. Não são apenas as calorias, não é apenas um açúcar. É um sinal poderoso para a nossa fisiologia mudar de ser uma máquina de queima de gordura, mantendo o açúcar no sangue baixo, para ser uma máquina de fabricação e armazenamento de gordura, mantendo o açúcar no sangue alto. No contexto da nossa história, isso era um ótimo mecanismo, é por isso que temos esse mecanismo a bordo. Mas agora estamos enviando sinais errados para esse mecanismo. A boa notícia
é que podemos reverter isso, fazer escolhas melhores e reconhecer que o sinal de alerta é o ácido úrico. Isso é algo que queremos que nossos médicos verifiquem, ou que possamos checar em casa usando um monitor, como o de glicose. Você pode comprar um para ácido úrico na Amazon ou onde quiser e verificar. Sabe o que é? Então, uma regra básica é consumir alimentos integrais. Nesse caso, quando se trata de frutose, as coisas se resolverão por si mesmas. Exatamente. E algumas pessoas geneticamente podem ter ácido úrico mais elevado. E como você saberia até verificar? Bem, se você for ao médico para o exame de sangue anual e eles fizerem um painel de 20 componentes, normalmente incluirá o ácido úrico. Se você perguntar ao médico, vejo que meu ácido úrico é 6,5, ele ou ela dirá, isso é ótimo, está na faixa normal, nada com que se preocupar. Mas você deve lembrar que essa resposta está no contexto da gota. A gota é uma doença causada, basicamente pela elevação do ácido úrico. O limite para ser considerado normal é 7 miligramas por decilitro ou mais. Nesse nível, o médico diz que seu ácido úrico está alto. Você está em risco de gota. Esse é o ácido úrico do seu avô. Agora reconhecemos, com pesquisas robustas nas últimas 2 décadas, que até uma elevação sutil do ácido úrico acima de 5,5 miligramas por decilitro está colocando você na categoria de risco para problemas metabólicos. Um estudo grande em 2009 analisou 42 mil homens e 48 mil mulheres. Isso é 90 mil pessoas. Acompanhou-os por 8 anos. No início do estudo, o que fizeram? Mediram o nível de ácido úrico deles. Fim da história. Após 8 anos, perguntaram quem morreu e se você morreu, de que morreu. Descobriram que aqueles com níveis altos de ácido úrico tinham um risco aumentado de 16% de morte por todas as causas, ou seja, tornaram-se pessoas mortas. Quem sabe por quê? Mas, mais importante, houve um aumento de 38% no risco de mortalidade cardiovascular, morrer de um evento cardíaco, e um aumento de 35% no risco de morrer de derrame. E realmente intrigante foi a descoberta deles, que para cada ponto acima de 7, tão comum hoje em dia, cada ponto está associado a um aumento de 8 a 13% no risco de mortalidade por todas as causas. Isso é preocupante. Agora desvendamos os mecanismos diretos que ligam o ácido úrico elevado a esses problemas. Morrer de ataque cardíaco, morrer de derrame. Sabemos que o ácido úrico elevado ameaça as artérias em sua capacidade de relaxar e fornecer sangue. Sabemos que o ácido úrico elevado aumenta a resistência à insulina, elevando os níveis de açúcar. Essa é uma maneira infalível de aumentar a inflamação no corpo humano. O cérebro detesta isso. Então, essas coisas estão vindo à tona. E, ao entender esses mecanismos, você percebe: uau, isso explica muita coisa. Explica por que isso era um mecanismo de sobrevivência e por que tantas pessoas hoje estão em má forma. 88% dos adultos americanos têm um ou mais componentes da síndrome metabólica: a pressão alta, resistência à insulina, barriga grande, dislipidemia e triglicerídeos altos. Isso significa que apenas 1 em cada 8 adultos americanos está metabolicamente intacto. 50% dos americanos com mais de 60 anos terão 3 desses 5 componentes e, portanto, podem ser diagnosticados com a síndrome metabólica. E isso é uma porta para tantas coisas indesejadas. Você mencionou várias coisas que dão errado no corpo com o ácido úrico elevado e destacou que não se trata apenas de atingir aquele nível, que acho ser 7 ou mais que os médicos observam para a gota. Mas existem sinais sutis, tipo, você falou sobre ataque cardíaco, derrame e situações onde, provavelmente é tarde demais para uma pessoa se chegar a esse ponto e o ácido úrico estiver nesse nível. Mas existem coisas sutis que as pessoas podem perceber no dia a dia que indicam um declínio na saúde e bem-estar. Nessa faixa mais baixa?
Sei que você mencionou os testes, então essa é a maneira mais fácil. Mas para quem está ouvindo e se perguntando, existem coisas que podem observar? Pode apostar. E é por isso que escrevemos o livro. É para aquelas pessoas que estão te dizendo, me dizendo que, sabe, doutor, eu faço o melhor que posso com a minha dieta. Eu sigo qualquer dieta, seja vegana ou paleo. Estou tentando me exercitar, prestando atenção no meu sono e tenho me saído bem, mas não cheguei onde quero. Então, sabe, há muitas pessoas que estão procurando, elas sabem que há outra peça do quebra-cabeça que ainda não aproveitaram. E é disso que se trata. Então, com pessoas que estão começando a desenvolver problemas com açúcar no sangue, talvez tenham um monitor contínuo de glicose e notem que seus níveis estão subindo apesar dos melhores esforços. Esse sinal pode estar ligado, dizendo: Ei, vamos aumentar sua pressão arterial e precisamos produzir mais gordura, porque é disso que se trata o sinal. A coisa mais fácil é verificar seu nível de ácido úrico. Os médicos vão verificar. E às vezes é tão simples quanto ligar para o consultório do seu médico e perguntar: Ei, qual foi meu ácido úrico no ano passado? E novamente, esteja preparado para a resposta de: bem, foi 6,8 e isso está na faixa normal. Eu diria duas coisas. Primeiro, para as pessoas com quem lido, não gosto do termo na faixa normal porque isso é a média. E a saúde média na América do Norte não é boa. Eu gostaria que as pessoas estivessem na faixa ótima, no auge, o que é melhor para você, não apenas o que todo mundo tem. Pessoas que buscam boas informações e esse nível de empoderamento precisam saber não só o que é médio, mas o que é ótimo. E o ótimo é 5,5 ou abaixo. E segundo, se você não fez um teste de ácido úrico, vá online e compre um monitor. Eu uso um chamado UASURE, UASURE. Existem muitos por aí. Verifique seu nível de ácido úrico, familiarize-se com ele e observe como ele muda com base, não apenas na comida que come, no álcool que consome, no sono que tem ou não e no exercício que faz. Veja como suas escolhas de estilo de vida afetam o nível de ácido úrico, assim como as pessoas observam como suas escolhas afetam o açúcar no sangue. Você mencionou que 5,5 é a faixa ideal. Isso vale para todos, homens e É mulheres, sim, e ao envelhecer, tentamos nos ajustar a isso? sabe, poderíamos. Geralmente, as mulheres, pelo menos antes da menopausa, têm ácido úrico ligeiramente mais baixo, mas em homens e mulheres, esse é o nível máximo. Elas têm uma vantagem por causa do estrogênio, que ajuda na excreção do ácido úrico. Após a menopausa, os níveis aumentam consideravelmente. Curiosamente, em mulheres que fazem TRH ou terapia de reposição hormonal, os níveis de ácido úrico são mais baixos do que naquelas que não fazem reposição hormonal. Não estou dizendo que defenderia a terapia de reposição hormonal apenas para baixar o ácido úrico. Existem outras considerações, como câncer, doenças cardíacas, saúde cerebral, etc., que as mulheres devem discutir com seus médicos antes de iniciar a terapia. Mas é uma observação interessante. Costumávamos pensar que os homens têm ácido úrico mais alto porque comem mais carne e ingerem mais purinas. E os meninos também. Eles têm um ácido úrico mais alto que as meninas, mas a questão do estrogênio provavelmente explica essa diferença. E eu sei que há cerca de 10 ou 15 anos, no espaço de saúde e bem-estar, o agave se tornou um adoçante natural, entre aspas, saudável. Sei que você não é fã, pelo que li no seu livro, e menciona o alto teor de frutose nesse adoçante. Estou curioso, existem outros adoçantes alternativos que as pessoas usam e que são melhores ou piores em frutose? Claro, ainda não ouvi da Associação de Comércio de Agave, mas quem sabe? Isso pode acontecer. Anos atrás, ouvi da Sociedade do Glúten, a Associação dos Produtores de Trigo, mas eu evitaria o agave. É chamado de néctar como a comida dos deuses, mas, cara, 70%. De frutose, eu evitaria. Eu diria que para adoçantes, de modo geral, evite-os. Tente cultivar a ideia de que você não está tão encantado em se estimular com doce, dia após dia. Quanto menos você fizer isso, menos vai querer. Provavelmente vai querer,
mas nunca desaparecerá. Se precisar de um adoçante, gosto de monk fruit e alulose. Acho que são razoáveis, acredite ou não, mesmo com frutose. Usar uma pequena quantidade de mel em receitas ou no chá. Recentemente postei no Instagram. Querido Mel, me desculpe, você vai me perdoar algum dia? Expliquei o que isso significava. Foi a maior postagem que já fiz porque as pessoas acharam que eu estava pedindo desculpas à minha esposa. O que eu estava fazendo era me desculpando por anos de críticas ao mel, por conter frutose, dizendo que não é bom para consumir. Mas, curiosamente, há dados que validam o mel como metabolicamente apropriado, que consumir mel pode ter um impacto positivo no metabolismo e na regulação do açúcar no sangue, pois contém compostos que podem ser bons para o metabolismo. Então, o Dr. Perlmutter admitiu que minha mensagem pode não ter sido completamente correta sobre o mel. Agora, novamente, você deve ter cuidado com a quantidade. Se você consumir uma colher de chá de mel, não consigo prever que isso vá desafiar seu nível de ácido úrico, mas fique atento a outros alimentos. Por exemplo, mencionei purinas. Purinas são produtos de degradação do DNA e RNA, e alimentos que têm muitas células. Cada célula contém DNA ou RNA. No núcleo, esses alimentos hipercelulares tendem a aumentar a produção de purinas, o que pode levar à produção de ácido úrico. Por isso, pacientes com gota são aconselhados a evitar carnes de órgãos como fígado e rins e carnes processadas, além de peixes pequenos como sardinhas e anchovas. Pode comê-los? Claro que sim, se você monitora seu ácido úrico e vê como isso te afeta. Se você está cortando a frutose e decide que quer algumas anchovas na salada, não será uma grande ameaça. Mas quando você tem muitas purinas, como as que obteria de uma bebida, vamos chegar lá em um momento. Então você pode, sabe, realmente ter um efeito no seu metabolismo. Vamos falar sobre o álcool, o terceiro elemento. A pesquisa demonstra que mulheres que consomem um pouco de vinho estão associadas a um nível mais baixo de ácido úrico, e nos homens é mais neutro. Destilados estão associados a um aumento moderado do ácido úrico em homens e mulheres, mas o grande vilão é a cerveja. A cerveja estimula o ácido úrico. Sim, ela contém álcool, mas é extremamente rica em purinas, produtos de degradação do DNA e RNA. Por que isso? Porque a cerveja é feita com levedura, que é hipercelular, contendo muito DNA e RNA, contribuindo para o acúmulo de purinas. E então você está formando ácido úrico tanto pelo álcool quanto pelas purinas. E isso explica como sabemos que o ácido úrico nos engorda. Explica a barriga de chope. As pessoas se perguntam: de onde vem isso? Algumas cervejas têm poucas calorias. Cerveja light tem menos de 100 calorias. E ainda assim as pessoas engordam. Não são as calorias que estamos discutindo aqui, é o álcool e as purinas. Agora, pelo menos no Japão, que está liderando em ácido úrico e metabolismo, eles têm várias cervejas no mercado que são livres de purinas, não sem álcool. Sabemos disso há anos, mas estão comercializando cervejas sem purinas porque entendem o papel delas em aumentar o ácido úrico e, portanto, contribuir para o motivo pelo qual as pessoas engordam. Vamos falar sobre as purinas, pois é uma área que pode gerar confusão. Muitos convidados anteriores defendem o consumo de miúdos como supernutritivos, e não discordo disso, mas estamos abordando a perspectiva das purinas. Também falamos de carne vermelha e peixe. Para alguém que consome isso de forma moderada, há certos alimentos ou suplementos que podemos tomar quando sabemos que estamos ingerindo uma quantidade moderada de purinas em uma refeição para ajudar a reduzir a conversão em ácido úrico? Essa é uma excelente pergunta. E sabe, no livro temos várias seções dedicadas a o que e como comer. E de fato fornecemos receitas. E algumas delas são de frango e carne vermelha. E
Não temos receitas com miúdos devido ao alto teor de purinas, mas há muitas purinas na carne vermelha, na carne branca e no peixe. Mas ainda assim, é aqui que duas coisas entram em jogo. Número um, seja criterioso com suas quantidades. 170 gramas não é irracional. Eu faço isso e sei que meu nível de ácido úrico fica em torno de 4,5. E número 2, observando as diferenças entre os alimentos em termos de purinas, alguns vegetais, como cogumelos e crucíferos, têm teor alto de purinas. Eles têm bastante purinas, mas os dados mostram que, no geral, não aumentam o ácido úrico. Portanto, eu diria para comê-los sem restrições. Se optar por comer vários tipos de carne e peixe, vá em frente, mas fique de olho no tamanho das porções. Seja mais criterioso ao consumir miúdos e carnes de caça, como veado, cervo ou avestruz, pois eles são um pouco mais hipercelulares e têm mais purinas. Isso depende do indivíduo e de como ele ou ela responde ao consumo dessas purinas. 2/3 das purinas no seu organismo não vêm dos alimentos, mas da degradação e reciclagem dos seus próprios tecidos. Especialmente se você se exercita intensamente, vai quebrar tecido muscular. À medida que essas células se quebram, liberam DNA e RNA, que seu corpo converte em purinas, aumentando o ácido úrico. É por isso que, como mencionamos no nosso livro, falamos sobre quando verificar o ácido úrico. E um dos momentos em que você não quer verificar é na manhã seguinte a um treino vigoroso. Ontem fiz uma entrevista com Gabrielle Reece, medalhista de ouro olímpica no vôlei de praia feminino. Ela é uma atleta de alto nível. Eu disse a ela que, ao verificar seu ácido úrico, definitivamente não quer fazer isso na manhã seguinte a um treino intenso. Então, mantenha isso em mente. E quanto aos mitigadores que você menciona ou levanta? Muito bem colocado. A pesquisa inicial sobre controlar o ácido úrico envolveu ensaios que começaram com roedores de laboratório e depois passaram para humanos, elevando o ácido úrico agressivamente, dando primeiro aos roedores e depois, nos estudos com humanos, algo chamado frutose na água potável dos roedores, ou simplesmente dizendo aos participantes do teste que nas próximas semanas beberiam 200 gramas de frutose por dia, o que parece muito, mas aposto que alguns adolescentes fazem isso. E imediatamente, tanto nos animais quanto nos humanos, surgiam problemas metabólicos, como pressão alta. O que descobriram e publicaram foi que, aqui, eles desenvolvem pressão alta, o nível de ácido úrico sobe e ganham peso. E o que está causando isso? É diretamente da frutose? Bem, o que fizeram foi bastante inteligente. Deram frutose, mas também um medicamento para tratar gota que reduz a produção de ácido úrico. Assim, ainda recebendo a frutose e bloqueando a produção de ácido úrico. E os problemas metabólicos não ocorreram. Isso nos ajuda a identificar que o jogador aqui é o ácido úrico. Esse é o sinal que seu corpo usa para ganhar peso, aumentar a pressão arterial e se tornar resistente à insulina. Então, esse medicamento, alopurinol, é relativamente seguro. Estudos foram conduzidos, no entanto, sabemos que certos bioflavonoides, como a quercetina e a luteolina, funcionam de forma semelhante ao alopurinol. Isso direciona um passo enzimático importante na formação do ácido úrico, chamado xantina oxidase. Esses produtos naturais estão disponíveis em lojas de produtos naturais, 500 mg. Minha recomendação para a quercetina, 100 mg para a luteolina, funcionam da mesma forma. Agora, isso não significa que você pode tomar quercetina e sair bebendo refrigerante, e tudo vai ficar maravilhoso. Sabe, talvez fique, mas você precisa ter certeza absoluta de que seu programa permite acompanhar seus níveis de ácido úrico e fazer mudanças com base nesses dados, para mantê-los onde precisam estar. E quando você falou sobre aquele estudo com roedores, mencionou que usaram frutose. Houve alguma pesquisa que você encontrou que, em relação às purinas,
pode bloquear essa conversão ou os mesmos suplementos funcionam em ambos os casos? Sim, essa xantina oxidase, o alvo está a jusante do metabolismo das purinas, então isso vai englobar as vias das purinas para o ácido úrico também. Então, novamente, o fundamental aqui não é acabar com o ácido úrico, uma vez que ele está elevado e acumulando no corpo, mas realmente olhar de onde ele veio em primeiro lugar. E há três entradas. Mencionei a frutose, as purinas e certamente o álcool. Mas há outro fator que quero discutir porque acho que é realmente muito importante e é o que o sal na dieta faz. O sal na dieta desempenha um papel importante ao ajudar a converter a glicose que temos no sangue em frutose. Assim, não é apenas a frutose que consumimos nos alimentos que devemos considerar, mas também podemos realmente aumentar nossa própria produção endógena desse sinal de alerta através do metabolismo da frutose, preparando-nos para o inverno que se aproxima. O sal na dieta simula em nossos corpos a desidratação. Quando falta água, a primeira coisa que acontece é que o sódio aumenta na corrente sanguínea, acionando uma variedade de mecanismos que ajudam o corpo a conservar água de maneira eficaz. Um desses mecanismos, seja por desidratação ou ao consumir muito sódio, é a fabricação de frutose a partir da glicose. O que isso faz? A frutose se transforma em ácido úrico. Isso diz ao seu corpo: prepare-se para o inverno, armazene gordura. Mas por que armazenar gordura se está desidratado? Qual seria a conexão? Bem, quando você metaboliza gordura, produz no seu corpo duas coisas: dióxido de carbono e água fresca. A gordura corporal é um maravilhoso depósito de armazenamento do qual seu corpo pode fazer água para ajudar você a sobreviver. Quando você não encontra água, sabe, o que é a corcova do camelo que não está cheia de água? Não dá para enfiar um canudo na corcova de um camelo e ter água no deserto. Ela é cheia de gordura, pode pesar até 80 libras. E o que isso permite que o camelo faça? Claro, essas são calorias de gordura que fornecem energia, mas também transforma a gordura em água para que o camelo sobreviva no deserto. As baleias são muito gordas, mas não têm fonte de água doce. Elas vivem em água salgada. Não procuram uma nascente subaquática para beber. Produzem a água doce necessária para sua fisiologia. Não bebem água do mar. Produzem água doce a partir da gordura corporal. Então, você sabe, um dos animais mais gordos do planeta, em termos de porcentagem de peso corporal, que é gordura, é o beija-flor. Quem diria? Esses beija-flores fazem viagens de milhares de milhas, da América do Norte para a América do Sul, ou onde quer que vão. Antes disso, até 40% do peso deles pode ser gordura. E se você quer beija-flores no seu quintal, o que fazer? Coloque um recipiente com açúcar. O que é açúcar de mesa? Sacarose. É 50% frutose. Eles estão ativando esse mecanismo. Estão acumulando gordura corporal e veja só, tem uma fonte de energia e água para a longa viagem. Então, é interessante considerar que fazer gordura corporal era um mecanismo de sobrevivência, não apenas porque nos dava energia e nos isolava do frio, mas também é um depósito de onde podemos obter água fresca. Então, para garantir que entendi a parte do sal corretamente, o papel do sal é nos desidratar, e isso vai desencadear a cascata. Não vai nos desidratar, na verdade é o contrário. Faz nossa fisiologia pensar que estamos desidratados. Quando você se desidrata, a concentração de sal aumenta e mecanismos são ativados dizendo: "Oh, estou desidratado, é melhor conservar água." Coisas como a vasopressina são ativadas. Coisas como a enzima aldose redutase também são ativadas. Essa é a enzima que converte glicose em frutose como um sinal para ajudar seu corpo, através do ácido úrico, a produzir gordura para que você tenha água. Então, o consumo de sal
Sentado no sofá e comendo pretzels dia após dia, o sal aumenta na corrente sanguínea. Esses mecanismos no rim percebem: meu Deus, muito sal, essa pessoa não está bebendo água suficiente, ficando desidratada. É melhor ativar esses mecanismos para que haja mais gordura, produzindo mais água, ajudando a sobreviver. Então, você sabe se decidiu sentar no sofá e comer uma caixa de pretzels carregados de sal, que eu costumava adorar, aliás. Aqueles pretzels grandes e crocantes, acho que se chamavam Snyders, eram deliciosos. Mas se você fizer isso, o antídoto é beber água enquanto come, para que a concentração de sal não aumente. Entendi. É um equilíbrio entre a ingestão de água e sal. Exatamente. E sabemos há muito tempo que há uma forte correlação entre o consumo de sal e a obesidade e o diabetes tipo 2. Há um estudo interessante na Revista da Associação Médica Americana, onde tinham dois grupos de crianças em idade escolar e fora da sala de aula de um grupo, o grupo de intervenção, colocaram um bebedouro. Essa foi a única intervenção. E incentivaram as crianças a beber água ao longo do dia. O outro grupo, sem mudanças. E o grupo, depois de um tempo, que teve acesso à água durante o ano letivo, teve um risco de obesidade reduzido em 30%. Então, acho que as pessoas não entendem bem essa conexão poderosa com o consumo de sal. Todo mundo sabe que sim, leva à pressão alta, mas também engorda. Então é algo para se pensar. Isso é uma ferramenta muito importante. Nesta discussão sobre o ácido úrico, sim, você deve evitar a frutose e pensar no tipo de álcool que consome e talvez considerar uma redução drástica na ingestão de purinas se não conseguir baixar o nível de ácido úrico. Mas o consumo de sal influencia nisso. E pessoalmente, quando você está se preparando para sentar e comer uma refeição, ainda coloca sal exógeno ou evita isso agora? Tem bastante sal, sabe, nos alimentos de qualquer forma. Eu parei de usar o saleiro e estou me inclinando mais para a pimenta por várias razões. Pimenta do reino, especialmente com cúrcuma, na refeição, se for indiana, porque a pimenta do reino, Piper nigrum, ajuda na absorção da cúrcuma, que, como sabemos, é um componente útil da refeição por causa das propriedades anti-inflamatórias, etc. Então, não uso mais o saleiro. Isso mesmo. Vamos falar sobre o sono. Este é outro tema que você aborda no livro e discute, sua relação com o ácido úrico. Vamos entrar em detalhes sobre isso e por que é importante para quem está tentando controlar o ácido úrico. Claro. Então, eu acho que o maior fator a considerar é a alimentação, sem dúvida. Mas outras questões de estilo de vida estão relacionadas ao aumento do ácido úrico e são boas de discutir, como não ter sono suficiente ou reparador. Isso está associado a um aumento do ácido úrico. A missão é se perguntar: como está a qualidade e a duração do seu sono? A maioria das pessoas dirá que dorme X horas por noite. A segunda pergunta, então, como você está dormindo? Bem, quem saberia, certo? Como saber quanto tempo passa em sono profundo e REM? Quanto tempo levou para adormecer? Quantas vezes acordou ou entrou em sono leve que não é realmente reparador? Isso nos leva à discussão sobre um dispositivo vestível que fornece informações para que você tome decisões. Mudanças na sua higiene do sono, suas escolhas relacionadas ao sono e tentar obter mais disso. Eu escolhi usar um dispositivo chamado Oura Ring, que de manhã transfere os dados para o meu smartphone. Ele diz quantas horas de sono você teve na noite passada e os vários estágios do sono pelos quais passou. Quanto tempo você passou em cada estágio? Você recebe uma pontuação que pode ser ruim, como 75, ou boa, como 96 ou 97. Acho que 97 ou 98 é a maior pontuação que já consegui. Além disso, o que não é exatamente a pergunta que você me fez, mas eles te dão o que chamam de pontuação de prontidão, que analisa outros fatores que dizem se você está em boa forma para o seu dia. Isso inclui olhar para algo chamado variabilidade da frequência cardíaca, que é
uma medida de como seu corpo lida com o estresse, um fator importante para saber em termos de quão funcional você será. Mas ainda assim, ter uma boa noite de sono, adequada em duração e restauradora, é realmente importante para manter os níveis de ácido úrico ideais. E, dito isso, sabemos que o sono é importante para controlar questões metabólicas. Não ter sono de qualidade suficiente está associado ao diabetes tipo 2, com elevação do açúcar no sangue antes do diabetes. Está ligado a ganho de peso significativo, níveis mais altos de cortisol e resposta ao estresse. Agora que entendemos a relação com o ácido úrico, você se pergunta se ele está mediando o aumento do risco de resistência à insulina e ganho de peso. Talvez seja pela elevação do ácido úrico. Eu não sei como provar isso, mas ao pensar em estudos que elevaram o ácido úrico com frutose, talvez você não fizesse nada pelo ambiente de sono da pessoa, que pode ter barulho ou luz no quarto, ou assistir TV até às 10 da noite, o que resulta em um sono não tão restaurador. Mas talvez você pegue um grupo e dê a eles um medicamento. Se você tivesse um ensaio controlado e o outro grupo talvez não, eu sugeriria dar a um grupo 500 miligramas de quercetina e ao outro não. Observar os níveis de ácido úrico e, ao mesmo tempo, acompanhar o peso, o açúcar no sangue e a resistência à insulina. Acho que seria um estudo interessante. Voltando ao Oura Ring, sou um grande fã e, pessoalmente, estou curioso para saber, quando se trata de sono, quais coisas você percebe que fazem as maiores diferenças, que faz antes de dormir, que tem o maior impacto para dormir bem? Para mim. Então, geralmente, sabe, há áreas em que trabalho mais, mas eu durmo muito bem. Aconteça o que acontecer, sempre fiz isso, mas notei uma melhora significativa com minha esposa e eu começamos a caminhar à noite. Geralmente fazemos exercícios de manhã de forma intensa, mas agora estamos caminhando após o jantar pelo bairro. Por vários motivos, especialmente durante a Covid, é bom sair, ver os vizinhos e dar um oi. Então estamos fazendo isso. E eu notei que desde que começamos, tanto os marcadores de sono dela quanto os meus estão realmente melhores. Então isso é algo que tem. Notei a melhora com isso e ao manter o jantar em um horário bem cedo. Fazemos isso para estender o período em que não estamos comendo. Então, não coma tarde. Tente tomar o café da manhã um pouco mais tarde para ter uma janela de jejum mais longa. Isso é chamado de alimentação com restrição de tempo. Bem, vamos falar mais sobre isso, pois se relaciona com o ácido úrico. Não é uma faca de dois gumes, mas quando jejuamos, isso afeta o ácido úrico e traz outros benefícios para a saúde. Então, vou deixar você explicar isso. Realmente não há muitos dados sobre a alimentação com restrição de tempo em relação ao ácido úrico. Portanto, não devemos esperar uma mudança dramática no ácido úrico devido a essa prática. Mas a alimentação com restrição de tempo é uma ferramenta poderosa para melhorar a saúde metabólica. É por isso que temos um capítulo sobre isso em nosso livro, abordando a ideia de comprimir a alimentação em um período de 24 horas para uma janela menor, já que a mamãe dizia que o café da manhã é a refeição mais importante, e eu concordo. Agora que entendemos a alimentação com restrição de tempo, ela estava certa. A mamãe se concentrava no que comíamos no café da manhã, não em quando. Algumas pessoas dizem que pulam o café 3 vezes por semana, sei lá. Ninguém nunca pula o café da manhã. Não há ninguém no planeta que faça isso. Por quê? Porque no fim você come. É aí que você quebra o jejum. Você quebra o seu jejum. No fim das contas, todo mundo toma café da manhã. Agora, posso escolher tomar meu café às 10 ou ao meio-dia. Muitas vezes é mais tarde. Então, a partir desse momento, essa é a janela de alimentação. Isso pode ir até umas 6h30, 6h45, talvez 7 da noite.
Esse é o período em que eu como. Então, das 7 da noite até 10, 11 da manhã, meio-dia do dia seguinte, eu não estou comendo. Portanto, essa é uma grande janela, durante a qual estou em jejum. E como o Dr. Satchin Panda indicou, cara, há grandes benefícios metabólicos em se envolver nesse regime de, novamente, não olhar especificamente para o que você come, embora isso seja importante. Mas quando você come, e a ideia de comprimir seu consumo de alimentos para uma janela menor, realmente ajuda a reduzir o ácido úrico, uma ferramenta poderosa para controlar o caos metabólico. Então, quando se trata da conexão entre jejum e ácido úrico, isso se refere a jejuns de 24 horas ou mais? Exatamente. Existem poucos estudos sobre isso, mas o que os estudos indicaram é que, ao longo de semanas a meses, quando as pessoas jejuam por alguns dias ou 3 ou 4 dias na semana, sim, os níveis de ácido úrico aumentam durante esse período, mas rapidamente voltam ao normal ou até ligeiramente abaixo do normal. Então, uma manifestação de um benefício do jejum, do qual sempre fomos defensores após o jejum. É um bom ponto porque quando as pessoas verificam seus níveis de ácido úrico, você vai notar que, se estiverem em um jejum de 2 ou 3 dias, eles vão subir como esperado, porque você está em um estado de catabolismo. Você está quebrando o tecido do corpo para obter energia, liberando purinas que formarão ácido úrico, e você verá a elevação, que pode ser 1 ponto ou 2, e precisa ficar atento a isso. Mas, se continuar testando, uma vez que comece a se alimentar novamente, esses níveis voltarão ao normal ou até abaixo do que estavam antes. Então, parece que o ácido úrico pode diminuir relativamente rápido. Isso me Faz sim. leva à minha pergunta sobre quando as pessoas começam a aplicar tudo o que estamos falando hoje, e digamos que estavam em um nível como 7 ou 6,5. Quanto tempo podem esperar até chegar a 5,5 ou menos? É muito rápido. Claro, depende do indivíduo, mas geralmente é dentro de algumas semanas. Então, isso não é como olhar para a hemoglobina A1C, onde leva meses para ver uma mudança significativa. Uma vez que você implementa algumas mudanças, acontece muito rápido. Na verdade, em relação à cessação do consumo de frutose, isso pode ocorrer em dias. Você definitivamente verá essas mudanças. Adicione quercetina, vitamina C, 500 miligramas por dia, e essas mudanças acontecem rapidamente. A boa notícia é que isso é gratificante. De repente, você obtém uma medição mais baixa e vê que está fazendo algo certo. Entendo essa relação com minha saúde metabólica e isso é muito encorajador. Digamos que alguém está começando nisso e é um pouco mais velho, e tem abusado do ácido úrico com níveis elevados por anos e anos e anos. Se essa pessoa começar a cuidar disso, aplicando o que estamos discutindo hoje, e conseguir trazer esse nível de volta para a faixa normal, haverá complicações a longo prazo por ter tido esse nível elevado por, digamos, 20 anos antes disso? Ou se conseguirem reduzir, eles colhem muitos desses benefícios? Bem, essa é uma pergunta difícil. Primeiro, todo mundo consegue baixar o nível para menos de 5,5? A resposta é não. Sempre haverá exceções que podem fazer tudo e ainda assim ter o problema. Em segundo lugar, isso será benéfico para a saúde metabólica deles? Sim, será. E a terceira parte da sua pergunta é: isso vai reverter o dano causado pelos anos de ácido úrico elevado e os efeitos prejudiciais na saúde deles? Acho que é difícil dizer e provavelmente 100%. Não vai acontecer. Vai melhorar a situação metabólica deles. Provavelmente já houve algum dano? Eu diria que é bem provável sim. Então, o ponto que destaco é que intervir cedo é a chave. John Kennedy disse que a hora de consertar o telhado é quando o sol brilha. Então, nossa missão é focar nos entusiastas. Você sabe, os de 30 anos que podem já ter pequenos problemas com o peso, a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue e os níveis de ácido úrico subindo ano após ano nos exames anuais,
para dar a eles essa ferramenta poderosa que pode ajudar a controlar isso. Se alguém tem 60 anos e já é diabético, com pressão alta e problemas metabólicos, é uma ferramenta poderosa para eles também. Então, não estamos excluindo ninguém. E para ser franco, pode haver dano, como nos nervos do diabético, ou dano cerebral, ou em pacientes significativamente acima do peso devido à inflamação. Parte disso pode não desaparecer, e isso é lamentável, mas podemos desacelerar o declínio? Sim, essa é a esperança. Mas, como mencionei, queremos manter os mais jovens que não têm. Não acumularam esses eventos prejudiciais para chegar a esse ponto. E, David, você sente que essa informação está sendo divulgada de forma geral? Antes de ler seu livro, eu tinha tão pouco conhecimento sobre ácido úrico. Fui para a faculdade de quiropraxia e aprendi como ele pode levar à gota. Até hoje, esse era todo o meu conhecimento sobre ácido úrico. Estou lendo livros toda semana, me preparando para entrevistas. E isso é minha paixão e vida, estudar essas coisas. Então, se eu não vi nada disso, você acha que este livro é inovador ou há outros que estão começando a falar sobre isso? Bem, eu acho que é inovador, com certeza. Isso é um elogio. O que posso dizer? É o meu livro. Está definitivamente por aí. Há 10 anos escrevi Cérebro de Farinha, onde falamos sobre como altos níveis de carboidratos refinados, açúcar e glúten na dieta podem ameaçar o cérebro, e realmente elevou o nível de atenção sobre essas questões que, inicialmente, a medicina convencional não abraçou. Agora sabemos que há uma base científica que apoia essas ideias. A ideia de que sua glicemia média, sua hemoglobina A1C, é preditiva da redução do cérebro. Colocamos isso em Cérebro de Farinha, no livro, e as pessoas não conseguiam entender por que nos disseram que uma certa quantidade de açúcar é aceitável. Isso me lembra que em fevereiro deste ano, no MedPage Today, publiquei um artigo de opinião com a doutora Casey Means, uma carta ao presidente Biden desafiando a recomendação do USDA de permitir que 10% das calorias diárias venham do açúcar. Não houve contribuição científica que dissesse que isso era uma boa ideia. E ainda assim, em 2020, isso foi aprovado e lá vamos nós por mais 5 anos. Esse é o tempo que essas recomendações duram. A recomendação do Departamento de Agricultura do Zekuntaewa, que subsidia o cultivo de milho, que custa 500 bilhões de dólares por ano. Nenhuma influência aí nos dizendo: continue com seu consumo de açúcar. Não há cientista ou clínico razoável que diga que isso é bom. Dissemos, vamos manter em 6%, que é o que seus cientistas recomendaram, e realmente não vimos resposta a isso. Mas, portanto, cabe a nós sermos uma vanguarda e sermos o mais vociferantes possível. Não que o Dr. Perlmutter invente essas coisas. Este livro foi escrito após a revisão de mais de 400 artigos de pesquisa revisados por pares de todo o mundo, reconhecendo que várias partes do mundo estão à frente de nós na compreensão do ácido úrico. No Japão, tratam pacientes com pressão alta com medicamentos para reduzir o ácido úrico. Isso foi demonstrado, pelo menos aqui na América. Eles entendem e estão tendo grande sucesso com isso. Então, é algo inovador? Com certeza. Essa não é a missão. A missão não é dizer, isso é um pensamento inovador. A missão final é tornar a caixa maior, mais inclusiva e reconhecer que devemos acompanhar o ácido úrico, a pressão arterial, o açúcar no sangue e o IMC como métricas poderosas para o risco de problemas metabólicos. E sabe, você está no início de entender isso. Você recebeu uma cópia antecipada dessa informação, mas muitas pessoas que pensam à frente já entendem. Quero dizer, eu aprendi ouvindo um podcast. Foi o que me animou há um pouco mais de um ano. Um podcast era de um pesquisador,
Dr. Richard Johnson, da Universidade do Colorado, que estuda isso e publica artigos. Acho que ele escreveu mais de 200 artigos nos últimos 20 anos. E eu fiquei amigo dele, falo com ele ao telefone e temos conferências frequentes. E a pesquisa dele é muito do que citamos no livro. Dediquei este livro a ele como forma de agradecer por me revelar isso, assim como a você, e por tornar essa ciência tão acessível para nós. Escrevi o prefácio do novo livro dele, que se chama A Natureza Quer que Sejamos Gordos, voltando a essa relação sobre como ganhar gordura e aumentar nossa pressão arterial era um mecanismo de sobrevivência. Então, o primeiro livro sobre este tema foi publicado em 1894 pelo Dr. Alexander Haig, destacando o papel do ácido úrico elevado muito além da gota em questões metabólicas como pressão arterial elevada e problemas neurológicos como demência e depressão. Isso é notícia antiga de 1894. Foi preciso um pesquisador como o Dr. Johnson e pessoas ao redor do mundo, em lugares como Japão e Turquia, para ressuscitar esse papel. Queremos encaixar as coisas em uma área só. Ácido úrico, gota, pedras nos rins, fim da história. Testosterona é um hormônio masculino, fim da história. Colecistocinina é só sobre a vesícula biliar? Não. Por que haveria receptores de colecistocinina no intestino, cérebro e corpo todo? Ela faz muitas coisas. Por que as mulheres, se é um hormônio masculino, têm receptores de testosterona? Sabemos que a testosterona é importante para homens e mulheres. O mesmo vale para a gota e o ácido úrico. É uma história muito maior do que o ácido úrico do seu avô. E quando se trata da sua formação médica, foi semelhante à minha, onde o ácido úrico pode ter sido parte de uma aula, tipo alguns slides? Eu diria que sua formação médica foi em muitos aspectos melhor que a minha, porque você provavelmente teve treinamento em nutrição como parte da sua educação, e eu não tive. Então, quanto à parte do ácido úrico na aula, que pode ter sido de 20 minutos, olhando o metabolismo do ácido úrico, talvez algo chamado porfíria, há uma relação com a síndrome de Lesch-Nyhan, que acumula ácido úrico. Isso provavelmente seria o máximo. Mas você teve o benefício de estudar nutrição. Nossa, isso não é comum na faculdade de medicina, até hoje. Um pouco, mas não é o bastante. É, definitivamente não basta. E quando se trata de, você mencionou alguns suplementos, quercetina, vitamina C. Luteolina. Outro que você mencionou no livro é DHA, luteolina, como alternativas ao alopurinol. Quão eficazes eles são para alguém que pode estar tomando um medicamento e pensa que pode haver algo menos invasivo, que funcione naturalmente, ou até melhor, como se comparam? Bem, essa é uma pergunta muito boa. Pesquisas mostram que luteolina é quase tão eficaz quanto o alopurinol na redução do ácido úrico. Quem diria? É valioso que as pessoas saibam que existe um produto de loja de alimentos saudáveis que é a base de plantas naturais, suplemento, que podem ajudar a manter o ácido úrico mesmo com gota. E eu não estou dizendo o que as pessoas devem fazer, mas é importante saber que luteolina, 100 miligramas por dia, junto com quercetina, 500 miligramas por dia. Um estudo no British Journal of Nutrition com 22 homens jovens, que tinham leve elevação do ácido úrico. Eles tomaram 500 miligramas de quercetina por dia e em apenas 2 semanas, os níveis de ácido úrico caíram 8%. Isso é notável. É uma redução significativa. Isso foi em apenas 2 semanas. Então, sou um grande defensor, por muitas razões, de tomar quercetina e eu mesmo tomo 1.000 miligramas por dia para pesquisa. A pesquisa sobre quercetina é extensa.
No que diz respeito ao ácido úrico, a dosagem utilizada foi de 500 miligramas. Quercetina, sim, tem atividade anti-inflamatória e antioxidante, além desse papel poderoso na redução da produção de ácido úrico. A quercetina ativa uma via que diz ao corpo que não há razão para armazenar gordura. Na verdade, queime gordura. E não vamos estimular seu corpo a produzir mais açúcar no fígado. Esta é uma via. Não quero ser técnico, mas talvez alguns dos seus espectadores já tenham ouvido falar, chamada AMP quinase ou AMPK. Essa é uma via que queremos que esteja ativa, porque nos diz que podemos ser uma máquina de queimar gordura. Não precisamos aumentar nossa pressão arterial ou açúcar no sangue. Podemos engajar na autofagia, que é a limpeza do material celular danificado. Queremos manter nossa AMP quinase ativa. Quando a AMP quinase está ativa, nossos corpos produzem menos açúcar no sangue e no fígado, um processo chamado gliconeogênese. Estimular essa via da AMP quinase é como o medicamento para diabetes metformina funciona. Então, queremos manter a AMP quinase ativa. Pois é, adivinha só? Nem sempre. Se você é um urso se preparando para hibernar, quer produzir e armazenar gordura, reduzindo sua taxa metabólica para sobreviver à hibernação. É nesse momento que o urso desativa a AMP quinase e ativa uma via diferente para o metabolismo da AMP, chamada AMP deaminase. Fazíamos isso em tempos ancestrais como forma de sobrevivência. E você foca nisso. Você aumenta a AMP, deaminase, produz e armazena gordura, gera açúcar no sangue e se torna resistente à insulina. Com ácido úrico, o ácido úrico desativa a AMP quinase, trabalhando contra você, e ativa outra via que diz: Ei, precisamos te preparar para hibernar. Então, a pergunta para todos os espectadores é: você está se preparando para hibernar? Está se preparando para dormir em uma caverna pelos próximos 6 meses, tentando armazenar o máximo de gordura possível? Isso acontece quando você consome muita frutose, purinas, álcool e sal, dizendo ao seu corpo para se preparar para o inverno que nunca virá. E quando se trata de AMP quinase, além do ácido úrico e de gerenciá-lo bem, o que podemos fazer na dieta ou no estilo de vida para dar um impulso nisso? Acho que uma das coisas mais poderosas que ativam a AMP quinase é o exercício. Todos sabemos que o exercício é bom para nós, mas para mudar de AMP deaminase e ativar AMP quinase, ajudando com nosso açúcar no sangue, mesmo sem o papel da insulina, se a pessoa for resistente à insulina, queremos a AMP quinase ativada. Isso é enorme. Suplementos incluem, como mencionei, quercetina e berberina também fazem isso. Existem medicamentos, como mencionei, a metformina também vai ativar a AMP quinase, assim como a restrição alimentar. Então, eu acho que isso é um mergulho mais profundo em esses interruptores que estão sendo ligados e desligados em nossos corpos. E não há nada de ruim sobre a AMP deaminase. Não há nada de ruim em fazer e armazenar gordura, aumentar nossa pressão arterial e se tornar resistente à insulina, no contexto de precisar sobreviver. Sabe, quando aquele urso se prepara para entrar na caverna, ele é altamente resistente à insulina. Há uma mudança dramática em suas bactérias intestinais, que corresponde a essa resistência. Quanto de gordura corporal ele acumula para entrar na caverna e armazenar energia, ter um recurso de água fresca durante meses de hibernação. Mas, novamente, não é bom ou ruim no contexto. É o contexto que importa. É bom que isso tenha acontecido com nossos ancestrais, porque abriu caminho para a sobrevivência deles. E, novamente, isso foi um conjunto de mutações que ocorreu durante o Mioceno Médio, quando a Terra esfriou e nossos ancestrais primatas tiveram mais dificuldade em encontrar comida. Isso foi uma pressão ambiental forte. Aqueles que produziram mais gordura com a mutação da uricase sobreviveriam e passariam essa mutação a nós.
Todos nós temos. Todo ser humano no planeta tem uma mutação da uricase e acumula ácido úrico. Os dinossauros também tinham isso. Aquela Sioux, o T-Rex encontrado em Dakota do Sul, tinha gota nos pés. Você sempre vê imagens do T-Rex tão bravo. Você sempre se pergunta por que eles estão tão bravos. Bem, a Sioux tinha gota. E os pássaros também. Eu mencionei antes o beija-flor. Mas que ferramenta poderosa! Para armazenar calorias como proteção contra a fome e a desidratação. Se voltarmos o suficiente na história, sabemos onde ocorreu a mutação da uricase. Sim, na verdade sabemos. Você pode não considerar isso muito específico, mas ocorreu entre 14 a, digamos, 18 milhões de anos atrás. Antes disso, não tínhamos essa mutação. Não havia necessidade de realmente produzir mais gordura corporal. E sabe, a verdade é que não é como se esses ancestrais primatas ficassem gordos e deitassem com uma barriga grande. É apenas uma pequena vantagem seletiva ter um pouco mais de gordura corporal, um pouco mais de ativação desses caminhos para armazenar gordura, ter um recurso de calorias e água fresca em seus corpos. Não foi preciso muito, com a pressão ambiental agindo ao longo de milhões de anos, então, para destacar um grupo favorecido para sobreviver em comparação com outro que pereceria por não armazenar esse pouquinho extra de gordura. Então, a noção de que armazenaram gordura e sobreviveram. Quero deixar claro, não significa que ficaram o que chamaríamos de gordos ou obesos e hipertensos. Não, em relação aos que não tinham a uricase. Foi uma pequena, mas muito importante vantagem seletiva. Então, quando se trata de ácido úrico e estilo de vida, falamos sobre sono, jejum e qual era o outro estilo de vida: sono, jejum. Não falamos sobre isso, mas o exercício deve estar na pauta. Exercício. Não mencionamos, mas talvez devêssemos aprofundar Sim, mais. acho Esse que era o outro que eu mencionamos isso no pensava. contexto da ativação da AMP quinase, mas, de modo geral, para o metabolismo, realmente queremos aumentar nosso nível de exercício. Isso não significa que as pessoas precisam treinar para maratonas, mas, no mínimo, eu diria que diariamente, 20 minutos de algo que aumente a frequência cardíaca. É um número básico, e eu digo para as pessoas mirarem em uma frequência cardíaca de 180 menos a sua idade. Isso pode ser muito baixo ou alto. Você pode não conseguir alcançar por estar tomando um remédio para pressão, como um beta-bloqueador, que mantém a pulsação baixa, ou pode tolerar uma frequência mais alta. Eu sei que sim. Eu tolero uma frequência cardíaca muito mais alta. É porque faço isso com frequência. Mas, curiosamente, culturas primitivas que não adotaram uma dieta ocidental, ainda hoje identificadas, têm melhor VO2 máximo, melhor condicionamento físico, melhor capacidade de suportar exercícios, melhor pressão arterial, menos aumento da pressão arterial com a idade, melhores parâmetros visuais, melhor densidade óssea e menor ácido úrico. A elevação do ácido úrico, que vemos agora comum, é um fenômeno novo. Acho que provavelmente começou de forma leve com a agricultura há 14 a 17 mil anos, mas realmente explodiu recentemente, nos últimos 200 anos e mais ainda nos últimos 100. Sabemos que o ácido úrico na década de 1920 tinha uma média de cerca de 3,5 e em 1990 aumentou para 6, acima de 5,5. Então, 6. Isso acompanhou muito o aumento dramático no consumo de frutose que temos visto. Isso é bem documentado. A boa notícia é que o consumo de frutose parece estar começando a se estabilizar e talvez até diminuir um pouco. Isso aconteceu porque as pessoas começaram a se conscientizar sobre os refrigerantes adoçados com açúcar. O problema é que agora estão se voltando para o que chamam de bebidas esportivas, porque são rotuladas como melhores, porque têm eletrólitos, mas não se engane. Elas podem estar, sabe, algumas não estão,
mas podem estar carregadas de açúcar para te dar a energia que você precisa para o treino. Mas, em geral, você vai queimar suas reservas de glicogênio. Isso vai te sustentar facilmente durante seu treino típico de 1 hora ou 1 hora e meia, seja qual for. Se alguém está procurando uma alternativa saudável durante um treino para, sabe, repor os eletrólitos e dar um pouco de energia, o que você recomendaria? Água de coco ou há algo que você indicaria? Acho que você deve perceber que, sabe, você tem reservas suficientes de glicogênio para aguentar até um treino de 2 horas, um treino intenso por algumas horas. Para corredores de maratona, por volta de 13 milhas, você já esgotou suas reservas e vai precisar de suporte, a menos que esteja totalmente adaptado ao keto. Nesse caso, você tem uma fonte robusta de calorias de gordura. Todos nós temos em nossos corpos que podemos acessar. O que mais as pessoas deveriam considerar? A questão maior que limita em termos de exercício são as mudanças que as pessoas experimentam em seus eletrólitos. Então, antes de adicionar uma bebida esportiva com muito açúcar, veja se há opções disponíveis que tenham baixos níveis de sódio, mas também potássio e magnésio. Há um produto que uso chamado LMNT, que tem sódio, potássio e magnésio, e você pode misturá-lo em água, sem açúcar, e então tudo certo. Você tem seus eletrólitos para quando está em cetose, na sauna ou se exercitando intensamente. Muitas vezes esse é o problema. Não é que você esteja ficando sem açúcar. Todo mundo pensa: ah, vou beber a bebida esportiva porque vou levantar peso por 45 minutos. Provavelmente desnecessário. Os resultados individuais podem variar, mas acho que é desnecessário. Primeiro, concentre-se nos eletrólitos e na hidratação, claro. Sou fã do LMNT também. Eles patrocinam o programa, que consumo diariamente. Aí está. Então, há outros fatores de estilo de vida a considerar sobre ácido úrico? Eu diria que a questão principal que estamos discutindo hoje é a saúde metabólica. Há muitas outras coisas a considerar que influenciam a saúde metabólica e estão relacionadas ao estilo de vida. Falamos sobre sono, exercício. Acho que estar em contato com a natureza é uma ferramenta eficaz para reduzir a inflamação e impactar a saúde metabólica. E acredito que a meditação tem um papel importante, pois ajuda a ativar o córtex pré-frontal para que possamos tomar decisões de estilo de vida, em vez de depender do que nosso cérebro primitivo quer que façamos, em relação aos alimentos que sabemos que não deveríamos comer, mas não conseguimos evitar. Ativar esse córtex pré-frontal é trazer o adulto de volta à sala e nos ajudar com nossa tomada de decisões. Eu acho que o uso de um monitor contínuo de glicose é realmente útil para entender, momento a momento, o seu nível de açúcar no sangue. E não só isso, mas pensar no seu açúcar no sangue em relação ao que você está fazendo hoje ou fez ontem, como alimentação, atividade, sono e estresse. Como isso se desenrola em termos dessa métrica importante, a métrica fundamental, que é o seu açúcar no sangue. Então, ter a capacidade de verificar seu açúcar no sangue a qualquer momento, apenas pegando seu smartphone e colocando-o perto do sensor para ler o que está acontecendo, eu acho que é realmente um alto nível de empoderamento pessoal para recuperar sua saúde. Acredito que em breve você saberá seu nível de ácido úrico no seu smartphone com tecnologia semelhante. E é assim que eu acho que essa história do ácido úrico vai se tornar importante. Ei, Jess, você está à frente do jogo aqui. Sabe o que quero dizer? Eu diria que está surfando na crista da onda, mas a onda ainda nem começou de verdade e você vai estar escrevendo na vanguarda disso. Então, é novo, eu entendo. Mas precisamos avançar se quisermos progredir. Não podemos nos contentar com o status quo, porque metabolicamente, globalmente, o status quo é muito preocupante. Mesmo neste momento, sabemos que problemas metabólicos preparam o terreno para um desfecho ruim de uma infecção por Covid.
Todos sabemos que pessoas com sobrepeso, hipertensão ou diabetes têm um risco muito maior de um desfecho ruim. Agora, pesquisas mostram que se você for internado no hospital por causa do Covid e seu ácido úrico estiver elevado, você tem até 3 vezes mais risco de acabar na UTI, 3 vezes mais risco de precisar de um ventilador e 3 vezes mais risco de morrer de Covid em relação a ter um nível alto de ácido úrico. Isso é um efeito direto do ácido úrico ou é porque ele predispõe a problemas metabólicos? Não acho que isso tenha sido esclarecido ainda, mas é algo importante a considerar quando as pessoas ouvem este podcast e se perguntam: isso realmente importa? Bem, importa sim. Eu mencionei a você há bastante tempo sobre ter risco aumentado de mortalidade por todas as causas, morrer de qualquer causa apenas por associação com ácido úrico elevado. Isso foi muito antes da Covid, em 2009, em um estudo massivo com 90 mil pessoas. Então, isso importa, e muito. E estou feliz em compartilhar isso para que você esteja atualizado sobre essa nova biometria. E você e eu juntos vamos ver essas informações se desenrolarem nos próximos anos, sabendo que você chegou cedo à festa. Para encerrar, quero falar sobre uma bebida da qual você é fã, assim como eu: o café, e como ele se encaixa no quadro do ácido úrico. O café está ligado a uma menor corrida de ácido úrico. Teria sido difícil para mim se a literatura mostrasse que o ácido úrico é elevado pelo café, mas eu teria feito a mudança, porque, sim, eu também espero ansiosamente pelo café de manhã. Ele me faz bem, eu me sinto, realmente, melhor com ele. Mas sabendo da importância do ácido úrico, se a literatura indicasse que o café aumentava o ácido úrico, eu teria parado. Mesmo gostando de como me sinto, eu teria parado. Fiz mudanças que não queria nas minhas escolhas de estilo de vida ao longo dos anos, como o sal. Eu costumava adorar sal. Mas sabe, você faz isso porque entende a ciência por trás e a implicação dessas mudanças de comportamento. Então você faz a coisa adulta. Você abre mão, no meu caso, do saleiro. Uma vez que você reconhece essa relação, então se torna um leitor de rótulos mais consciente e percebe que há um grande esforço para disfarçar o nome da frutose. No livro, temos uma página inteira dedicada a todos os nomes da frutose, que as pessoas, de maneira sorrateira, tentam colocar açúcar na comida. Estamos atentos a isso e por isso escrevemos os livros que escrevemos. É um nível. Médico não é curador, é professor. Então, minha esperança é fornecer informações que empoderem as pessoas. O primeiro passo é enxergar. O segundo é aplicar isso para promover melhorias na saúde, ajudando a manter as pessoas saudáveis antes que desenvolvam problemas metabólicos e suas consequências. As doenças cardíacas, Alzheimer, câncer, diabetes e outras. Representam condições degenerativas crônicas, que a Organização Mundial da Saúde indica como a principal causa de morte no planeta, não infecções. Essas doenças estão relacionadas a escolhas de estilo de vida, que podemos evitar se soubermos o que fazer. Bem, o bonito de muitas dessas informações que você compartilha é que elas vão em paralelo com o que muitas pessoas ensinam e fazem para elevar sua saúde e bem-estar a outro nível. Então, não é como se isso fosse contra, sabe? Indo na contramão do que as pessoas aprendem como ouvintes regulares do programa. Deixamos muito claro na sessão de nutrição do Drop Acid que isso é essa abordagem é consistente com paleo, keto, vegano, seja qual for sua escolha, analisando suas escolhas alimentares por esse prisma, mantendo-se no paradigma que ressoa com você, agora adicionando essa nova métrica. Como as nuances da minha dieta estão se desenrolando em relação ao ácido úrico. Então, queríamos ser o mais inclusivos possível porque as pessoas estão
escolhendo seguir vários paradigmas em suas escolhas alimentares. E você sabe, há vantagens em tudo que mencionei e muitas mais. Onde você se sentir confortável, ótimo. Mas veja como isso se desenrola em relação ao ácido úrico. Então você pode fazer essas mudanças importantes junto com o paradigma alimentar que você gosta ou aprecia e seguir a partir daí. Bem, David, gostei muito da conversa e do novo livro. Além de adquirirem Drop Acid, como podem se conectar com você depois do programa? Estou em drperlmutter.com, quem diria? drperlmutter.com será um ponto de encontro para Facebook, Instagram, Twitter, mas não TikTok. Ainda não cheguei. Não sei se algum dia chegarei lá, mas também é uma boa introdução para The Empowering Neurologist, meu canal no YouTube, onde faço como você agora. Entrevisto pessoas que têm algo importante a acrescentar. Escrevo muitos blogs, então thepearlmutter.com é um ótimo lugar para começar. Certo, vou colocar tudo nas notas do programa. David, gostei muito. Obrigado. Jesse, é ótimo te ver. Obrigado por me receber hoje. Obrigado.